Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times e do futebol brasileiro nos campeonatos que estão em curso. Sabadão, feriado 7 de setembro, é Brasileirão 2019, 18ª rodada, a penúltima antes da última, lógico, é penúltima antes do final do primeiro turno. Falar besteira aqui, mas penúltima rodada antes do final do primeiro turno. E nesse sabadão, são 6 jogos no sabadão. Tivemos 2 logo abrindo a rodada, empate de 2-2 de Corinthians e Ceará. Corinthians fez 2-0, Ceará conseguiu empatar. Tivemos a derrota do Vasco da Gama para o Bahia. Bahia ganhou fora de casa de 2-0. A situação do Vasco ainda está dando para respirar, mas tem que abrir o olho, mas essa é a situação do Vasco. O Bahia, olhando lá para cima, sempre para cima, se nego der um mole, uma vaguinha da Libertadores é do Bahia. No caso do Corinthians, vem, deu uma tropeçada hoje com o Ceará. O Ceará, é isso que eu falo, tem que fazer ponto em casa e fora. Um ponto em casa é ponto. Lá no final, você pode ver que de repente esse um pontinho contra o Corinthians é o ponto que colocou o Ceará na Sul-Americana, ajudou em outra coisa, então ponto é sempre bem-vindo. E à tarde, 2 jogos. O líder Flamengo jogou mando de campo do Avaí, mas como foi vendido para Brasília, acabou com o mando de campo sendo o Flamengo. O Flamengo ganhou de 3-0, continua líder. E o outro jogo que tivemos, que vamos comentar, é Fortaleza jogando em casa contra o Fluminense, desesperado Fluminense numa situação bem complicada. Quanto é que foi o placar? Fortaleza 0, Fluminense 1. Uma grande vitória do tricolor carioca em cima do tricolor do Ceará. Fortaleza. Galera, vamos falar sobre esse jogo. Mas antes, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal Resenha com Magalhães, dê o seu like, coloque o seu comentário, ative a notificação, não esquecendo YouTube, Facebook e no Instagram. Vamos lá, galera. Com esse resultado, o Fortaleza continua aqui. Deixa eu pegar. Fortaleza continua aqui com 21 pontos em 18 jogos. Pode ser ultrapassado pelo Goiás. Pelo Vasco não pode mais. Pode ficar com o mesmo número de pontos do Cruzeiro, se o Cruzeiro ganhar. Deixa eu ver aqui, o Cruzeiro chega a 21 pontos. Mas pode ser ultrapassado pelo Cruzeiro se ganhar. Só o Cruzeiro que pode, aí consegue colocar, quer dizer, o Cruzeiro e o Goiás, né? Aí consegue ficar, de repente, o Cruzeiro e o Goiás, Fortaleza fica a 2 posições acima da zona da degola. E o Fluminense, com essa vitória, vai a 15 pontos, ali com 17 jogos, tem um jogo a menos, que é o jogo contra o São Paulo, mas já dá uma encurtada um pouco para o time que está fora da zona de rebaixamento. Se o Cruzeiro ganhar, quem fica o primeiro time fora da zona de rebaixamento vai ser o Vasco com 20 pontos, ainda fica 5 pontos. Se ganhar do São Paulo, fica 2. Então, vitória só o quinteto do Fluminense. E hoje teve a vitória do Fluminense. Então, vamos lá para falar desse jogo que a torcida do Fortaleza deve estar pé da vida. Primeiro, uma atuação de gala do Muriel. O time do Fluminense jogou bem? Não. O Fluminense não fez uma grande partida. Mas o goleiro do Fluminense, espetacular, o Muriel. Espetacular. Nada menos que espetacular a atuação do goleiro Fluminense. Ponto. Fortaleza. Minha visão.
Fortaleza não jogou mal, mas deixou cair no estilo de jogo do Fluminense. O Fluminense jogou com 3 praticamente veteranos no meio de campo. Ayrton já não corre tanto assim. Nenê, que tem muita qualidade, mas já não é um garoto. E o Ganso, que sempre foi pá, era lá, mais ou menos, dá um pique ali. Ou seja, 3 jogadores lentos no meio de campo, mas 2 com muita qualidade para colocar a bola. 2 jogadores abertos com velocidade, o Wellington Nem e o Johnny Gonzalez por um lado, e o garoto João Pedro lá na frente, que foi ele que marcou o gol. Ou seja, aonde tem que se criar alguma coisa, o Fluminense tinha qualidade técnica, mas não tinha velocidade. Então a bola tinha que bater no pé do Nenê e do Ganso, e eles fazerem a bola rolar, fazer esse jogo ficar rápido. Mas não era interessante o Fluminense. O Fluminense era interessante o quê? Tocar a bola. Tocar a bola, fazer essa bola girar, fazer um jogo num ritmo mais lento. Que o Fluminense sabe, se bota um ritmo mais acelerado, o Ganso e o Nenê não ia conseguir correr. E não ia conseguir marcar, porque como de marcação no meio de campo só tinha um, que era o Ayrton. Então, o Fluminense tentou cadenciar o jogo. E o Fortaleza deixou que isso acontecesse. Não era para o Fortaleza cadenciar o jogo. O Fortaleza tinha que dar dinâmica ao jogo. Tinha que fazer o jogo correr. Porque se fazer o jogo correr, ele ia matar o Nenê de correr, o Ganso também. De uma hora para outra, o Oswaldo ia ter que tirar um dos dois, porque estariam mortos. E o Fortaleza não fez isso. Criou muitas oportunidades. O Wellington, o centroavante, perdeu pelo menos umas 2 claras. Perdeu muito gol. Perdeu muito gol, Fortaleza. O goleiro do Fluminense foi o melhor disparado? Disparado o melhor. Mas o Fortaleza não pode perder a quantidade de gols que perde. Aí eu vou falar o que eu venho falando há um tempão. Qual é o grande problema também do Fortaleza? Cria. Pô, mas não faz, cara. Perde muito gol. Hoje, bateu na conta. A quantidade de gol que o Fortaleza perdeu custou a derrota em casa. Porque se o Fortaleza faz de todas as chances que teve 20%, pô, tinha feito pelo menos um gol, cara. Não saía com a derrota, mas perdeu muita oportunidade. Ah, Magalhães, mas o goleiro pegou. Tá. A gente analisa pelo um lado. O goleiro do Fluminense pegou muito. A gente analisa pelo outro. O time do Fortaleza perdeu o gol. O Wellington, então, em cabeçada, teve umas 2 ou 3 cabeçadas do Wellington que nitidamente, se estava desesperado, ele fazia. Por mais que o goleiro do Fluminense estivesse bem ou ótimo, não dava para pegar. Então, o Fortaleza hoje perdeu porque a bola puniu. A bola deu todas as chances do Fortaleza colocar lá para dentro. Fortaleza não colocou, ela deu chance do Fluminense. O Fluminense foi lá e fez. Então o time do Fluminense joga o quê? Sistema defensivo. Tem muita qualidade? Não. Tem. Digão, não é isso tudo. Gilberto é um bom jogador. Tem um garoto que joga ali pela esquerda também, é um bom jogador. Mas não é um sistema defensivo nota 8. 7. Meio de campo. Lento, mas com qualidade. Não pode deixar de jogar. É só você marcar. E o ataque? O Wellington Nem já teve seus áureos tempos, tem velocidade, tem qualidade, apesar de ter perdido 2 gols, né, também ter perdido 2 gols com ele. E o Johnny Gonzalez, que tem velocidade ali, tem cheiro também de gol, e o garoto que está sempre fazendo o joguinho dele. É um time ruim? Não é um time ruim. Não é um time ruim. Mas é um time que não dá para jogar acelerado por causa do seu meio de campo. Se fizer um jogo acelerado, vai matar o time do Fluminense. Vai acabar com o meio campo Fluminense. Porque nem o Ganso nem o Nenê vai conseguir ficar correndo para marcar. Se pega um time que gira bastante ali no meio e faz tocar a bola, tinha complicado o time do Fluminense. Só que o Fortaleza
se deixou cair pelo estilo de jogo do Fluminense. Se ferrou. O Fortaleza tinha que fazer o jogo dele acelerado. Acelerar com movimentação, troca de lado, corre para cá, para fazer os dois jogadores de mais qualidade do Fluminense cansar. E o Fortaleza não fez isso. Também caiu naquela de, tipo, mais ou menos assim, dos lutadores. Um de boxe e o outro de jiu-jitsu. Bom, o lutador de jiu-jitsu tem que puxar o cara pro chão. Lutar agarrado, preso, para ele poder se dar bem. E o boxe com uma certa distância. Chega um determinado momento, o cara do jiu-jitsu chama o cara do boxe pro chão, o cara do boxe acha que dá e vai pro chão para tentar a sorte no jiu-jitsu. Mas ele luta boxe. A tendência é que o cara do jiu-jitsu, é lógico, vá se dar bem. Foi isso que aconteceu. O Fortaleza não tinha que cair pro formato que o Fluminense estava. Porque ali naquele formato o Fluminense ia levar vantagem. Porque vamos ser bem sinceros, apesar de ser o meio campo mais lento, mas o meio campo do Fluminense tem mais qualidade do que o meio campo do Fortaleza. O Ganso Nenê tem mais qualidade com a bola no pé, visão de jogo, do que o meio campo do Fortaleza. Então, ele não poderia nunca cair nessa armadilha de deixar meio campo com meio campo ficar criando, que o Fluminense ia levar vantagem. Apesar de ter tomado um sufoco danado o Fluminense, no segundo tempo, Fortaleza foi boa parte do tempo melhor, o Fortaleza ter perdido muitos gols, apesar do Fluminense também ter criado e perdido alguns gols, mas o Fortaleza criou mais, só que não fez o gol. Agora, se bota o jogo num ritmo acelerado, ia complicar demais o Fluminense. Então, por que o Fluminense ganhou fora de casa? Bom, na minha visão, o Fluminense fez um jogo relativamente consistente dentro do que o Oswaldo planejou. O goleiro estava numa noite inspiradíssima, que ele nunca mais vai esquecer esse jogo. Numa noite inspiradíssima. Eu gosto do Muriel, é bom goleiro. Então, goleiro numa noite inspirada, nota 10. O esquema do Fluminense, dentro do que o Oswaldo armou, e ele não quis mudar muito. Mesmo o Nenê e o Ganso já cansado, ele deixou. E conseguiu fazer com que o Fortaleza caísse na sua armadilha de jogar de acordo com o que o Fluminense queria, mais cadenciado. Então, parabéns ao Fluminense, conseguiu tudo que queria. E o Fortaleza? Por que o Fortaleza? O Fortaleza deu mole. Primeiro, perdeu o do gol. Algumas bolas o Muriel pegou. Como eu falei, fez uma partida esplêndida. Mas faltou capricho ao time do Fortaleza, ao ataque do Fortaleza. Erraram alguns passos bobos, como o Fluminense também errou alguns passos bobos, porque o Nenê já estava cansado, o Ganso já estava cansado no segundo tempo. Mas, para mim, o pior foi o Fortaleza, vou falar de novo, foi o Fortaleza se deixar iludir pelo esquema cadenciado do Fluminense. Caiu na armadilha. Era para o Fortaleza ter ficado acelerado. E o Zé Ricardo percebeu isso no segundo tempo. Quando ele coloca ao mesmo tempo o Oswaldo e o Romarinho, ele percebeu que ele não poderia deixar o time cadenciado. Ele tinha que acelerar o jogo. Ele fez de errado, ele desguarneceu. Não, eu não digo que o Zé Ricardo fez errado. Ele fez, para mim, ele fez certo. Ele teve que acelerar o jogo. O problema é que o jogador do Fortaleza não faz o gol, pô. Aí fica complicado. Os caras não botaram para dentro, tiveram 5, 6, 7 chances, não fizeram o gol. Aí tu também querer culpar o Zé Ricardo por isso é muito complicado. Quer ver? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Deixa eu ver. Ó. Chutes a gol do Fortaleza. 18, filho. 18. Em direção ao gol, 8. O Fluminense deu 10 chutes, 4 em direção ao gol. O Fortaleza deu 18 chutes, 8 em direção ao gol.
Aí a culpa é do Zé Ricardo. A culpa não é do Zé Ricardo. Não é do Zé Ricardo. Não é os jogadores em campo, filho. Os jogadores em campo. Posse de bola. O Fluminense teve mais posse de bola. É o que eu falei. O Fortaleza se deixou iludir pelo jogo do Fluminense. Então, foi um jogo estratégico, onde a estratégia do Fluminense foi melhor. Um jogo onde o goleiro do Fluminense fez uma partida espetacular. E os atacantes do Fortaleza contribuíram para o goleiro do Fluminense ser o melhor em campo disparado. Faltou capricho na finalização e faltou capricho naquele último passe. O que a gente vem reclamando, ó, há tempos. Fortaleza agora deixou escapar aí 3 pontos. O Fluminense, brilhantemente, na sua luta, que a luta do Fluminense é essa, para permanecer na Série A, igual do Fortaleza, que está subindo agora. São 2 times que estão no mesmo campeonato. O campeonato do Fortaleza e do Fluminense é exatamente o mesmo campeonato. É o mesmo campeonato. Tivemos hoje Flamengo e Avaí, são campeonatos diferentes. O campeonato do Flamengo é um, do Avaí é outro. Tivemos Corinthians e Ceará. O campeonato do Corinthians está sendo um e o do Ceará está sendo outro. Não tem uma disputa direta ali. Não tem. Bahia e Vasco, campeonatos diferentes. O campeonato do Bahia é um e o do Vasco é outro. Mas esse jogo, Fortaleza e Fluminense, era o mesmo campeonato. É a mesma disputa. Onde o Fortaleza, apesar de continuar na frente do Fluminense, tem 21 pontos. O Fluminense tem 15. Mas o Fluminense ganha do São Paulo, vai a 18. O Fluminense só fica a 2 do Fortaleza. Se o Fortaleza ganha, abria um tempão, era um a menos para o Fortaleza se preocupar. Porque aí já ia abrir, ó, se o Fortaleza ganha, ia a 24, o Fluminense ia ficar ali com seus 12 pontos. Olha lá, 12 pontos de diferença que ia ficar de um para outro. Esses pontos o Fortaleza não pode perder. E hoje caiu no conto, não vou falar conto da sereia, que daqui a pouco ele vai ficar zoando o Fluminense, que já tem uma zoação boba aí, mas caiu no miguezinho do Fluminense. No somebody love do Fluminense. Caiu no somebody love. O Fluminense chegou lá com o somebody love, vem cá, Fortaleza. Vamos jogar cadenciado. Futebol, época anos 80, aqui, tranquilo. Toca ali, recebe aqui. O Fortaleza, beleza, foi, entrou também. Se deu mal. Tinha que acelerar. Se acelera o jogo e tem mais capricho, acredito eu que o Fortaleza teria uma sorte melhor. Mas não foi. E o Fluminense, parabéns. Primeiro para o goleiro. E segundo, que conseguiu trazer o Fortaleza para o estilo de jogo mais confortável que o Fluminense, que era um jogo mais cadenciado, porque o seu meio de campo tem qualidade, porém é mais lento. Então, parabéns ao Fluminense por essa grande vitória. O Fortaleza é pensar na próxima partida, que se eu não tiver enganado, eu acho que é um clássico, e isso, Bahia e Fortaleza. Olha a parada indigesta do Fortaleza. Perde em casa, agora vai jogar com o Bahia fora de casa, o Bahia no G6. Complicado. E o Fluminense ainda tem o jogo aí contra o São Paulo no meio de semana. E na próxima rodada o Fluminense joga em casa contra o Corinthians. Já pensou? De repente dá uma embalada. O Fluminense ganha do São Paulo, 2 vitórias seguidas, vai jogar em casa contra o Corinthians, que também não é nenhum bicho de 7 cabeças. Então o Fluminense pode, quem sabe, tentar dar uma arrancada. Então parabéns ao Fluminense. E o Fortaleza, falar de novo, deixou se enganar pelo jogo cadenciado do Fluminense. Parabéns ao Fluminense e conto com a participação de todos. Curta, compartilhe, inscreva-se no canal aqui, Resenha com Magalhães. Valeu, tamo junto, tchau!